Agora a gente vai falar de uma notícia que está dentro também do guarda-chuva do Meta, mas não exatamente no foco que a gente quer trazer aqui. O ponto que a gente vai estar falando, porque essa notícia passa pelo Meta, e como aqui a gente não tem nenhuma notícia hoje do TikTok, nós vamos abordar também dentro do grupo do Meta. Então, vamos lá, porque a AGU solicitou, no bom tom, para eu não errar nada aqui juridiquês, a remoção de conteúdos falsos em relação à Janja e a viagem do nosso presidente Lula à Rússia. E aí, a grande ponto, a gente sabe que tem muita construção de desinformação, né? Eu sempre faço a necessidade de se questionar sobre por que a construção sobre a Janja é que ela faz cagadas, né? Questionas assim, é a mesma forma que a gente fala da Dilma. A única presidenta mulher que a gente teve no nosso país é aquela que foi como bode expiatório utilizada para dizer que a Dilma é incapaz, que ela é burra, que ela não tem a inteligência necessária. E aí a gente pode se questionar e dizer, por que este argumento somente funcionou com uma presidenta mulher? Essa resposta eu vou deixar para vocês, mas o nosso foco aqui é falar sobre essa remoção de conteúdo, e aí eu trouxe uma matéria pra gente olhar sobre. Então, sem mais delongas, eu vou dar play na matéria. Para quem tá nos acompanhando somente em áudio, vai poder também escutar, porque é bem naquele tom jornalístico. E alô CNN, não derrube o nosso canal. Se cair, eu volto em seguida, espero que não. Vamos ver. Quanto ao TikTok, a Meta, a empresa dona das redes Instagram, WhatsApp, Threads, tivemos aquelas publicações com notícias falsas sobre a primeira-dama Janja da Silva durante a viagem à Rússia apagadas. Trazemos informações sobre essa ação que acontece depois da Advocacia Geral da União notificar as empresas e pedir a retirada do conteúdo em até 24 horas. As notificações extrajudiciais atendem a um pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Nos últimos dias, circularam nas plataformas postagens falsas em que a primeira-dama Janja da Silva aparece ao lado de uma pilha de malas, que, segundo a publicação, estavam cheias de dinheiro desviado das fraudes no INSS. Segundo a AGU, os conteúdos foram veiculados para atingir a legitimidade da própria missão diplomática do Estado brasileiro. Tá, curta, rápida, nos traz alguns pontos pra gente falar. Primeiro, a partir do momento que a notícia é falsa, a AGU consegue solicitar a remoção do conteúdo. Por que a plataforma não responde como eles respondiam no passado para dizer assim: eu não consigo tirar esses conteúdos do ar? Não, eu não sei quais são os conteúdos. Estes conteúdos, eu não vi nada disso. Por que eles não comentam mais isso? Porque já é águas passadas de que as plataformas têm sim capacidade tecnológica, conhecimento para selecionar conteúdos que abordam determinados segmentos, determinado assunto, determinado público-alvo. Elas têm sim uma capacidade, uma possibilidade tecnológica de fazer este controle. Concordam comigo? A gente dá isso como definido? Aí passamos para o ponto. Então, por que se permite veiculação tanto de informações falsas, mas isso pode ir além, e a gente só pode aqui botar mais uma categoria, que é discursos de ódio? Porque cada conteúdo que passa nessas plataformas e retém a atenção do usuário é um lucro para a plataforma. Se esse conteúdo vai atrair o teu olhar, assim como esse aqui que vocês estão me olhando, falando alguma informação verdadeira, científica, alinhado à verdade, aí quase que eu falei a verdade verdadeira, né? Porque isso já não existe também, mas sincero intelectualmente, por que esse conteúdo, ele talvez tenha menos capacidade de atrair a tua atenção do que um conteúdo que eu pegue e fale uma mentira? Hoje eu não sou punido, a não ser que eu ofenda alguém diretamente, ou faça algum crime especificamente, em mentir nas plataformas. Por isso que a gente fala que hoje não são regulamentadas. Então, se eu posso mentir, isso atrai tua atenção, a plataforma lucra. E aí tá o grande ponto. Dependendo do tamanho da página do criador, ele também lucra. Por que eu não vou mentir? E é isso que acontece hoje nas plataformas. A plataforma lucra, o criador de conteúdo da notícia falsa também lucra. E aí tem todo o ganho político da veiculação desse tipo de notícia falsa. Que é óbvio, é nítido, é claro. Então, ponto mais importante que a gente fala aqui
as plataformas, elas também deveriam, e eu espero que em algum momento sejam colocadas como cúmplices. Porque somente assim elas serão obrigadas a usar os recursos que elas já têm disponível hoje para atuar contra a divulgação e o lucro desse tipo de conteúdo. Gente, e isso vai um passo além, porque a quantidade de golpes, e a gente inclusive trouxe essa notícia, não é o foco aqui, mas que o Facebook e o Instagram, principalmente, e não só no Brasil, mas no Brasil também é um dos países que mais tem golpe, são hoje me falta até metáfora para descrever, mas assim, é um oceano azul para golpista utilizar essas plataformas. Então ele vai lá e utiliza, assim que a plataforma sabe, porque ela não sabe que é golpe, ela vai lá e tira do ar. Quem dera fosse, já estaria melhor do que na realidade que a gente vive hoje. Porque tem muito, inclusive a gente viu recentemente que o governo federal também precisou solicitar a remoção de anúncios nestas plataformas, se passando, nesse caso específico, pelo governo federal para dar golpe nas pessoas, mas também outros diversos anúncios fraudulentos que daí simplesmente por eles não se passarem pelo governo federal não foram e não entraram desse outro processo que eu estou citando. Por quê? Porque a plataforma literalmente está lucrando com isso. Como é que um anúncio é veiculado? Um usuário, seja por CPF, seja por CNPJ, cria uma conta, envia esse anúncio e fala: olha, eu quero vincular este anúncio para esta audiência. A plataforma aprova ou não. A plataforma diversas vezes aprova anúncios fraudulentos para golpes. Quando esses anúncios são retirados do ar, a gente sequer sabe quanto tempo esses anúncios ficaram correndo. A gente não sabe, por exemplo, se ele deu golpe em uma pessoa ou 1 milhão de pessoas. A gente não sabe se esse anúncio ficou e pagou uma impressão, né, que deve na casa dos centavos, ou ele pagou por milhares de impressões e deixou centenas de reais com essas plataformas. Nós não sabemos. Essa obscuridade hoje faz parte do lucro destas empresas. Então, esse tipo de notícia aqui só é relevante para a gente, de novo, refletir e questionar. Até quando nós vamos deixar essas plataformas operarem sem prestar contas, lucrando com a desinformação, com discurso de ódio? Porque esse discurso de ódio, ele leva a atitudes, ele leva a situações reais, né? Não, o discurso nas redes, ele é somente o topo do funil para que depois alguém lá embaixo realmente aplique uma violência contra alguma minoria. Se isso não tá claro para ti, só falta tu pesquisar e entender e aceitar a realidade. As pessoas começam a se conectar com pessoas com discursos de ódios mais leves, porque nem leve mais hoje em dia dá pra dizer, depois do Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk, tem literalmente discurso de ódio claro, aberto, páginas nazistas, tudo que é tipo de coisa que vocês podem encontrar, com claramente um funil. E não à toa que esses ataques que a gente vê, para citar aqui, por exemplo, a escolas, são de pessoas relacionadas diretamente com esse tipo de conteúdo que hoje é propagado e distribuído pelas plataformas de mídias sociais. Então, meus queridos, essa notícia simplesmente assim, né, e aí nos mostra o que também é outro ponto que eu comecei falando, que é essas plataformas optam por isso. Elas simplesmente optam. E aqui, pra gente ser muito sincero, principalmente Meta e TikTok, mas as outras também fazem parte deste ciclo. Então, se chegou até aqui, te interessou pelo que a gente falou? Porque aqui toda a gente fala de criação de conteúdo e tudo que envolve, porque isso aqui está diretamente relacionado com criação de conteúdo. Então tu pode te inscrever no canal clicando aqui se não está inscrito e também assistir este próximo corte. E eu te vejo lá. Antes, tu deixa o like aqui e um beijo, até a próxima.